Bom, pessoal, a situação política no Brasil parece jogo de futebol de times muito bons, sei lá, Barcelona, Bayern de Munique, alguma coisa assim. Eu acabei de colocar um vídeo hoje falando da problemática sobre o ministro Fabiano Silveira, que é o ministro da Transparência, né, porque a notícia saiu ontem no Fantástico da gravação, né, do Sérgio Machado, onde o ministro Fabiano Silveira, que é o ministro da Transparência, que deveria investigar e apoiar a Lava Jato, estava dando aconselhamento aos acusados na Lava Jato de como eles poderiam se safar da Lava Jato. E isso era uma situação extremamente grave. Pois bem, agora há pouco, o ministro Fabiano Silveira decide deixar o cargo. Ele não aguentou a pressão, né? E o ministro da Transparência criticou Lava Jato em conversa com o Renan. Ele é o segundo ministro a deixar o cargo por gravações de Sérgio Machado. Então a média está de um ministro por semana até agora, né? Do governo Temer. Está saindo um ministro por semana, não por vontade própria, mas por causa de problemas com corrupção, principalmente ligados aí à Lava Jato. Então vamos entender aqui a notícia do dia 30 de maio, portanto de hoje, que está aqui no site da G1. O ministro da Transparência, Fiscalização e Controle, Fabiano Silveira, deixou nesta segunda-feira o comando da pasta. Ele enviou uma carta de demissão ao presidente Michel Temer, na qual ele afirma que, não obstante o fato de que nada atinge a minha conduta, avalio que a melhor decisão é deixar o ministério. Bom, aquela coisa, né? Se não tem nada a temer, então não precisaria deixar o cargo. Parece que a atitude dele comprova de que realmente ele tem sim alguma coisa errada e ele queira esconder, então precisa sair de foco rapidamente. Para você que está entrando agora e não entendeu nem o que aconteceu, não deu tempo nem a entender, né? Porque a coisa saiu ontem no Fantástico e hoje o ministro já foi demitido. A gente vai fazer um passeio rapidamente aqui nos principais noticiários para você entender o que houve. Então é o seguinte. Aqui, ó, após mais uma notícia aqui, após pressão, Fabiano Silveira renuncia ao Ministério da Transparência. Aqui ele está falando a mesma coisa, isso aqui a gente sempre pega duas notícias de jornais diferentes para confirmar a mesma informação. E aqui uma terceira do Brasil 247, Dilma, nunca tivemos o ministro da CGU afastado. É claro que a Dilma vai aproveitar a oportunidade para lembrar aí a nação que nunca teve um ministro da CGU, que era a Controladoria Geral da União, que foi transformada em Ministério da Transparência, nunca um deles foi afastado. Claro que ela vai aproveitar para falar isso. Bom, o que foi que aconteceu então? Saiu no Fantástico, olha aqui, no dia 29 de maio de 2016, ministro da Transparência critica a Lava Jato em reunião com o Renan, na casa do Renan. Então ele estava dando a dica lá, ele estava fazendo uma espécie de consultoria particular para o Renan de como se livrar da Lava Jato. E aí você pode ver nessa reportagem aqui, que dura, se não me engano, 8 minutos, alguma coisa assim. Mas está interessante. Eles tentam, né, como sempre, a mídia, que é a grande mídia brasileira, não conta a história direito. Inclusive, não foi todo o áudio que foi liberado, não. Foi só a parte, digamos assim, menos mal. O pior ainda está por vir. Em consequência disso, hoje, na segunda-feira, né, isso aqui foi no domingo, do Fantástico, programa Fantástico aí da Rede Globo. Então, na segunda-feira, os funcionários cobram a saída do ministro da Transparência. Chegou a um ponto de ele entrar, ele tentou estacionar com o carro lá no prédio da CGU e o pessoal lá não deixou ele estacionar, né? Gritando, aqui não, fora, e daí ele não conseguiu estacionar e parece que ele saiu lá do carro. Tem um vídeo no YouTube que eu publiquei lá também no outro vídeo. E os servidores também começaram a lavar a calçada, numa analogia aí para limpar a sujeira que tomou conta do governo brasileiro e também na antiga CGU. Com isso, o Planalto reagiu, isso tudo hoje. O Planalto reagiu e tentou minimizar o vazamento e manter o ministro da Transparência no cargo. Então teve uma reunião com o Temer e daí o Temer decidiu manter ele no cargo. Só que a permanência do ministro dependerá da repercussão política de Temer. Tá? Então, veja bem, o que aconteceu? Os funcionários começaram a reclamar lá no prédio mesmo. O Temer já deu o sinal que a permanência do ministro dependerá da repercussão política. O que aconteceu? Um efeito em cascata, né? Aqui na revista Veja saiu, os servidores entregam cargos em protestos à manutenção de ministro da CGU. De todos os estados, chefes das regionais de todos os estados decidiram pedir demissão para pressionar o governo interino a tirar
Fabiano Silveira, que teve conversas gravadas pelo ex-presidente da Transpetro. Lembrando que a revista Veja faz parte do complô que colocou o atual governo aí, né? A revista Veja apoia extremamente o que está acontecendo isso aí, assim como outras mídias também, a grande mídia, só que não tem como eles esconderem uma informação como essa. E para concluir, pessoal, cada vez mais fica mais claro, né, com esses vazamentos aí do Sérgio Machado, inclusive o pessoal está dizendo que o pior ainda vem, não são as gravações, é a delação dele, isso daí a gente vai fazer um vídeo mais para frente. Cada vez mais fica mais claro que se tratou de um golpe apoiado pela mídia. A mídia brasileira, a grande mídia brasileira apoiou esse golpe. E aqui no canal Notícias Comentadas a gente está avaliando todo esse cenário com todos os passos, e não somente um artigo só da notícia, né? Quem ainda não se convenceu do golpe, porque é extremamente contrário ao governo do PT, ao governo de esquerda, ao comunismo, ao governo bolivariano, sei lá o que mais que vão falar, fique à vontade aí para colocar o seu comentário aí embaixo. Lembrando que o nosso canal não tem censura, que é democrático. E você pode colocar o seu canal, só vai ser excluído se se tratar de spam. Tá certo? Um grande abraço e até a próxima notícia.